mas para servir como um canal, Pai. A minha vida é como um livro aberto. Os irmãos conhecem, mas o Senhor conhece o íntimo do meu coração. Então, que eu possa andar retamente aqui na terra com uma vida sã e irrepreensível, sabendo que sou falho e pecador, e que no momento que eu venha cair, eu possa olhar para Ti, olhar e lembrar que eu tenho um advogado perante o Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito por nós e ainda irá fazer. Assim eu te oro, te agradeço por essa santa palavra. E hoje, que o Senhor possa responder o mais íntimo dos corações aqui, Pai. Como dons estão enterrados e que dons estão deixando de ser usados em prol da sua obra. Muito obrigado por tudo. Fica conosco essa noite e por toda a eternidade. Assim eu te oro e te agradeço. Amém. O irmão, por favor, pode trazer água para acontecer. É nervosismo mesmo, viu? Ter a responsabilidade de estar aqui à frente, representando o anjo da igreja, representando o pastor, você sente um pouquinho do peso nas costas. Porque isso aqui é fácil falar do Evangelho. O próprio Satanás, ele virá como um anticristo, dizendo que é o próprio Cristo. Difícil é viver isso aqui. Mas é possível através da ação do Espírito Santo. Então, vamos ler aqui esse estudo. Na folha 2, está assim: quando eu começar a relatar alguns pontos dos discípulos, onde eles viviam, a forma que foram martirizados, os sentimentos que cada um tinha, venha enxergar você mesmo, que eram pessoas falhas como nós somos. Diz assim: primeiro Simão Pedro nasceu em Betsaida, mas residia em Cafarnaum, na Galileia. Era pescador de profissão, foi o primeiro líder da igreja cristã. Escreveu as epístolas que levam o seu nome, tinha pouco estudo, impulsivo, amoroso, tímido, explosivo e entendia com dificuldade os ensinamentos. Morreu em Roma, crucificado de cabeças para baixo. André também era de Betsaida, era sócio de seu irmão Pedro na indústria da pesca. Foi um homem zeloso, sincero e dedicado à sua tarefa de apóstolo. Foi quem apresentou Pedro a Jesus, um dos primeiros discípulos e também o primeiro missionário no estrangeiro. Morreu martirizado na Cássia, onde pregou. Foi crucificado em uma cruz em forma de X. Segundo, então diz assim: Tiago era de Betsaida, onde trabalhava com a pesca. Tinha personalidade forte e ambiciosa. Foi um dos mais íntimos discípulos de Jesus. Pregou na Judéia, tornou-se o primeiro mártir entre os apóstolos, morrendo pela espada de Herodes Agripa I. Desce esse slide. Não tem problema não, é mais visual. Isso é uma forma diferente da gente tentar captar, certo? Vocês estão no áudio e no visual, apesar de não ter problema. O quarto discípulo, João, também era de Betsaida e trabalhava com seu irmão Pedro na pesca. A princípio era de espírito exaltado e indisciplinado. Fazia parte também do rol dos discípulos mais chegados ao Mestre. Também pregando em Jerusalém, escreveu o Evangelho e as epístolas que levam o seu nome e também o Apocalipse. Terminou seu ministério em Éfeso e Ásia Menor. Morreu de morte natural, provavelmente com 100 anos de idade, o único que não foi martirizado. Vocês atentem para as falhas e os defeitos de cada um, as oportunidades que eles tiveram para fazer missões. Felipe, nascido de Betsaida, provavelmente exercia a profissão de pescador, possuía uma personalidade tímida e inicialmente um pouco incrédulo. Teve um brilhante ministério na Ásia Menor, trabalhou também na Frígia, foi sepultado em Herápolis. Desconhece-se, porém, o motivo de sua morte. Provavelmente foi um mártir. Bartolomeu era de Caná da Galileia, sua profissão é desconhecida, foi uma pessoa que não se via
apóstolos, publicano. Podemos observar sua humildade quando seu nome aparece na lista dos apóstolos após Tomé, Mateus 10:3. Em outras listas aparece antes de Tomé o fato de ter abandonado sua profissão, que apesar de ser muito desprezada, também demonstrava sua humildade. Recebeu poderes apostólicos de milagres e sinais. Esteve no cenáculo em Jerusalém, Atos 1, 13 e 14. Após a ascensão de Jesus ao céu, escreveu o evangelho que leva o seu nome. Ao que se presume, trabalhou em prol do evangelho na Judéia, no Egito, na Etiópia e na Parte. A igreja ocidental o alista entre os mártires. Quarto slide. Nono discípulo. É o quarto, irmão. Um pouco antes. Esse aí, ó. Não. É o nono discípulo, Tiago. Isso. Originário da Galileia, sua profissão é desconhecida. Era o mais jovem dos apóstolos. Escreveu as epístolas que levam o seu nome. Pregou na Palestina e no Egito. Há duas versões sobre a sua morte. Uma é que os judeus o expulsaram do templo e o apedrejaram, morrendo por fim através de um golpe de paulada. A segunda hipótese é de que foi crucificado no Egito. Judas, o Tadeu, nascido na Galiléia, a sua profissão também é desconhecida, era bastante temeroso e um pouco incrédulo. Escreveu a epístola que leva o seu nome, pregou em Edessa, na Síria, na Arábia e na Mesopotâmia. Morreu martirizado na Pérsia. Simão Zelote, originário da Galiléia, a sua profissão está também entre as desconhecidas. Era uma pessoa zelosa e cuidadosa em sua vida e ministério. Pregou o evangelho na Pérsia, morreu crucificado. Aqui eu atento por esse detalhe. Ele era uma pessoa cuidadosa em sua vida pessoal e também no ministério do Senhor. Às vezes nós queremos dar total dedicação ao ministério, mas somos falhos na nossa vida. A pregação serve? Não serve. Só vai servir para a condenação. Então, temos que viver o que nós pregamos. Simão Zelote, originário. Não, já foi falado. Judas Iscariotes, nasceu na Judéia, provavelmente Queriote era o seu nome. Sua profissão é desconhecida, mas é provável que tivesse uma formação administrativa, que fez com que exercesse o cargo de tesoureiro do grupo. Era egoísta, ambicioso e possuía um espírito egocêntrico. Suicidou-se após ter traído Jesus. Assim como João esteve na ilha de Patmos, preso por pregar a palavra, que cada um de nós tenhamos a convicção de que, quando estamos no centro da vontade de Deus, mesmo numa ilha aprisionada, mesmo no deserto, saibamos que Deus tem coisas maravilhosas e profundas para nos revelar, assim como foi com João. Alguém crê nisso? Amém. Amém? Você está no deserto, está na sua prisão, você crê que Deus tem coisas grandiosas para te revelar no mais íntimo e no mais oculto, dentro do seu quarto, de joelho, no pé da sua cama, ou até mesmo dentro do seu banheiro. Então nós podemos ver aqui a vida dos discípulos. Se tiverem olhado com atenção, lembra um pouco cada um de nós, nas suas particularidades, nos seus erros, nas suas falhas, mas o Senhor os preparou. Ele não escolheu capacitados, Ele capacitou os escolhidos, para que os escolhidos não viessem exaltar-se de si mesmos. E o Senhor me traz essa parábola. Eu preparei essa mensagem lá no trabalho, pensando que era para lá. Até ministrei, mas eu senti que não era para lá, no seu completo, na sua totalidade. E o Senhor me trouxe essa mensagem para cá. Por favor, o próximo. É a parábola do princípio de incêndio. Levante a mão. Quem já passou por um treinamento de combate a incêndio? Só uma pessoa. 2, 3. Treinamento de combate a incêndio. Só 3 pessoas?
Então vai ser de grande ajuda hoje, porque nós vamos ter um parcial desse treinamento e vamos fazer um paralelo à nossa vida, certo? Isso se chama o tetraedro do fogo, aonde tem os seus quesitos. Ele divide-se em 4 partes. Tem o combustível, tem o calor, tem o comburente e a reação em cadeia. O combustível são os sólidos líquidos e gasosos, o calor, energia térmica, o oxigênio acima de 3%, e a junção desses três irá gerar a reação em cadeia, que também gera outros quesitos. Através da reação em cadeia do incêndio, vai gerar luz, gás e calor. Isso aqui a gente vê muito lá no trabalho, porque é um local onde é nível de periculosidade 4. Então a gente recebe esse tipo de treinamento todo instante para estar lembrando, em caso de emergência, como nos comportar. Próximo. Aí nós vamos fazer um paralelo. Como mestre, como eu sou seu discípulo, pela sua misericórdia, eu creio que cada um também aqui é um discípulo do Senhor, o Senhor irá fazer isso com vocês. Basta buscar. Nós temos o tetraedro do fogo e fizemos um paralelo com a nossa vida cristã. No local do combustível foi colocado a palavra de Deus. No lugar do comburente, que é o oxigênio, lá no tetraedro do fogo, ficou as orações. No lugar do calor ficou o Espírito Santo. E a reação em cadeia, evangelismo e missões. Próximo. Então, dessa forma, se tem princípio de incêndio, e não deixa de ser uma mensagem sobre o combate ao incêndio, existem os brigadistas, pessoas qualificadas, especializadas em combater o princípio de incêndio. Eles sabem que se eles tirarem o combustível, o fogo irá se extinguir. Se eles tirarem um desses itens, o calor, o fogo irá se extinguir. Se você tirar o comburente, no caso que é o oxigênio, ele irá se extinguir. Da mesma forma, Satanás, ele tem a sua brigada de incêndio, que é para apagar o fogo que arde ou deve arder em nossos corações, que é o fogo, a chama de fazer missões. Porque isso, com a ordenança do Senhor, ide pregar o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos em Jerusalém, na Galileia, na Panfilha, até os confins da terra. Então esse fogo não deve se apagar. Satanás tem os seus principados, demônios, especialistas em tentar apagar esses pontos que estão em nossas vidas. Vamos dizer que ele ataque o comburente. O que é o comburente? Eu vou pegar vocês várias vezes, para vocês ver se vocês vão lembrar dos itens. O comburente é o que na nossa vida? O oxigênio. As orações. Então, se ele tentar nos atacar, retirar a oração da nossa vida, a Bíblia nos lembra que admoeste-te, pois antes de tudo, que se façam deprecações, ou seja, suplicar por alguém, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. 1 Timóteo 2:1. Esse Paulo ensinando, admoestando o seu filho na fé, Timóteo. Próximo. Ele vai atacar as orações, para que a gente venha orar menos, para que a gente não... Irmão Júlio, eu tenho que estar toda hora na igreja, se possível for, tem. Senão, é contínuo do seu lado. Por isso que a Bíblia fala orar e se cessar. Tem uma das ferramentas lá do trabalho que se chama esmerilhadeira. Antes de passar para a supervisão, eu trabalhava como encanador e tinha uma máquina perigosa, rotativa nas minhas mãos. E eu era cortando disco e conversando com Deus. Conversando com Deus, orando sem cessar todo instante, fechando as brechas para que o inimigo não venha a nos desviar e a envergonhar o nome do Senhor. Da mesma forma que ele vai tentar apagar a oração, ele vai tentar apagar o Espírito Santo na sua vida. O genuíno, o autêntico. Porque muitos dizem, eu tenho o Espírito Santo, começa a se exaltar.
Até o pastor brinca que tem alguns irmãos, rapaz, brincadeira de crente tem que ser santa, mano. Aqueles que estão lá fora, eles respeitam aqueles que eles não conhecem. Nós brincamos com o sagrado. Eles falam valoroso, exaltado, não sei o que, não é assim, pastor? Irmãos, a nossa brincadeira tem que ser santa. Em todos os pontos. Paulo afirma e diz: tenhais uma vida santa e irrepreensível. Você vai ter erros na sua vida? Vai. Mas no mínimo, as pessoas têm que ter dificuldade de encontrar algum erro. Elas têm que ter dificuldade para dizer que verdadeiramente existe um Deus Todo-Poderoso que transforma corações e transforma intelectos, muda o homem, transforma em uma nova criatura. No Espírito Santo, que ele vai tentar apagar, porque muitos dizem: eu tenho o Espírito Santo, mas do seu jeito. A Bíblia diz o seguinte, em 2 Coríntios, capítulo 1, 22, o qual também nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Vocês veem no noticiário, vocês veem que o mundo só piora a cada dia. Vigiai, orai e vigiai, como atalaias, atentos, espertos, contra a ação do nosso adversário. Da mesma forma, o próximo slide, ele vai atacar a palavra, como atacou o Senhor no deserto, que é a própria palavra. Diz assim em Marcos 7,13: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Qual é o valor que nós damos para a palavra? Quesitos, Júlio, escola dominical, culto, doutrina, culto de oração, qualquer momento na igreja que envolva a palavra. Qual é o nosso valor perante a sua palavra? Jesus Cristo estava pregando a palavra, porque Ele é a própria palavra. Próximo. Então nós podemos ver que Ele irá atacar todos esses pontos, porque Ele não sossega em atacar só um. Ele quer te levar ao lamaçal do pecado para te levar para o inferno. Se Ele atacou nesses 3 pontos, onde gera a reação em cadeia, o que é que vai acontecer quando Ele chegar no evangelismo? A Bíblia nos alerta e nos lembra. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a palavra, amados. Mas Satanás conseguiu apagar tudo isso. Próximo, amado. Isso sou eu e você, se não vigiar. Escuridão, trevas. Mas qual a história? Eu era crente, eu conheço a palavra. Qual é essa história? Está aí, ó. Ficou o quadro preto com uma história. Combustível, nessa cadeia, concorrente, foi evangelista, tem o Espírito Santo, mas a vida é de trevas. Próximo. Qual o remédio para esse tipo de situação que leva ao desespero, leva ao suicídio, leva à morte? Qual é o antídoto? Qual é o remédio para esse tipo de situação? É a palavra. Por isso que voltou novos versículos, porque é a palavra que irá lhe tirar da escuridão para a sua maravilhosa luz. O lado esquerdo, o meu esquerdo, o seu direito. Os pés dos santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. 1 Samuel 2,9. O meu lado direito, o seu esquerdo. O povo
superior, diz assim: aquele que é batizado com fogo tem comunhão com os irmãos. Vamos entrar numa área polêmica, em uma dos pensamentos de vários teólogos. Aquele que é batizado com fogo tem comunhão com seus irmãos. 1 João 1,7. O nosso respeitado reverendo pastor Hernando Dias Lopes, ele fala o seguinte: não temos ele como nosso tutor, não temos ele como um líder maior, mas temos ele, um respeito por ele como um homem de Deus que zela pela palavra. Ele diz o seguinte: onde há relacionamentos quebrados, mágoas, ressentimentos, falta de perdão, não pode haver avivamento. Onde há divisões, brigas, contendas, ciúmes, discórdias, não há revestimento de poder. Onde o ressentimento queima, as chamas do Espírito se apagam. Ele falou essa passagem dentro de 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas vamos aprofundar, vamos ver o que a palavra diz dentro desse versículo. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Foi esse ponto que ele tocou. Temos aquele, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então, essa é o remédio, é o antídoto para a gente sair das trevas. Próximo. Então, uma mensagem, próximo slide, uma mensagem é voltada à história dos discípulos, os primeiros que fizeram o RIT. E o tema de hoje é sobre evangelismo e missões, é um estudo que o pastor Pedro trouxe. Quem conhece o Wikipédia? Quem conhece o Wikipédia? Levante a mão. É poucos que mexem na internet. O Wikipédia é o pai dos Googles modernos. É um dicionário que é muito utilizado na internet. Às vezes o Wikipédia é mais crente do que a gente. Olha o que é que ele relata aqui. Evangelização ou evangelismo consiste na pregação do evangelho cristão, a mensagem da salvação em Jesus de Nazaré segundo a fé cristã. Ele sozinho está evangelizando, enquanto nós estamos brincando de ser crente. Satanás não brinca de ser Satanás. Continua constituindo-se assim num ato proselitista realizado visando a aquisição de adeptos à religião cristã ou uma denominação ou igreja. Posteriormente, a palavra também veio a ser usada para significar algum ato proselitista que visa produzir conversão ou mudanças de hábitos, crenças e valores não necessariamente cristãos. A palavra evangelista provém da palavra euangelos, do grego koiné, que significa boas novas ou boas notícias. Qual boas novas você tem levado à frente? Nós temos um grupo de evangelismo e missões do WhatsApp que de vez em quando aparece uma pessoa evangelizando dessa forma. Irmãos, o Brasil está perdido. A presidente, olha isso aqui, assistam o jornal hoje. Amados, é fora de sentido. Algo que foi criado para glorificar e exaltar o nome do Senhor, para que irmãos venham enviar mensagens que edifiquem vidas. Pessoas mandam mensagens para tribular mais ainda. Qual é a boa notícia que você está dando? É que a Dilma vai sair do impeachment? Ou vai passar pelo impeachment e se retirar da presidência? Essa é a boa notícia que você deseja dar para alguém? Você tem que dizer que Jesus cura, salva e liberta. Por essa causa,
que também serve de base para o nome dos 4 primeiros livros do Novo Testamento bíblico, chamado Evangelhos. Por essa causa, os autores destes 4 livros são denominados evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João, ainda que seja provável que o termo penegâneo, seu extenso uso devido aos evangelhos e seus autores, considerando-se, contudo, que a evangelização no âmbito do cristianismo os preparou para espalhar a sua mensagem, no caso aqui dizendo religiosa, que religiosa vem de religar o homem a Deus, tendo ele mesmo entregado essas mensagens durante o seu tempo de ministério, segundo prega a fé cristã. Próximo. Isso falando sobre evangelismo, e agora alguns versículos sobre as ordenanças do Senhor no decorrer da Bíblia, enviando os seus servos fiéis para fazer missões. Isaías 61:1. O Espírito do soberano do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertar das trevas aos prisioneiros. Lucas 10:1-2. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. João 20:21. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Salmos 96:3. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Salmos 96:3. Romanos 10, 13 e 15. Muito usado esse versículo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Ou como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos pés, como são belos teus pés, diz o Senhor. Como são belos teus pés. Andam em caminhos tortuosos ou andam em caminhos retos? Você é exemplo no seu trabalho ou só na igreja? No seu colégio ou só na igreja? Na sua rua, no seu bairro? Ou você só é exemplo na igreja? Marcos 16:15. E disse: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. E esse é o mais interessante. Mateus 10:16. O Senhor deixa bem claro: não vai ter mordomia, não vai ter facilidade. O Senhor diz assim: eu vos envio. E disse: vão pelo mundo todo. Não, perdão. Eu vos estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. O Senhor, que tanto nos ama, Ele diz que Ele está nos enviando em meio a lobos, vorazes, ferozes, querendo nos estraçalhar, querendo esmagar nossa fé. Mas Ele nos deixa um pouco confuso. Ele nos faz comparação com a serpente. Há algo de se retirar de bom de um animal, de uma serpente, porque ela nos lembra o adversário. Ele diz: sejai astutos como a serpente e sem malícia como as pombas. O próximo. Quando o Senhor nos envia, como enviou os discípulos 70 naquela época, eu posso dizer da mesma forma como o Senhor nos envia, melhor que sejam de 2, Ele faz isso para que a gente venha agir em prol da sua obra. Parece que Satanás botou um enxame em nossos ouvidos dizendo: sair de porta em porta, de 2 em 2, 3 em 3, isso é coisa que nós temos já usado. Eu não vou fazer isso não.
vou evangelizar de outra forma. Porque isso não é para nós, não. Ele colocou essa barreira em nossos ouvidos. O Senhor diz: sejam astutos como as serpentes. Qual é o problema deles? É a estratégia que eles usam? Não. Eles são até mais dedicados do que nós. Nós somos muito falhos nesse quesito com eles. Eles se doam da forma que nós deveríamos nos doar. Eles estudam da forma que nós deveríamos estudar, com total dedicação e fervor. Eles estão todo dia com a cara da tapa. A minha irmã casou com um dos testemunhos e hoje ela professa essa fé. Ela costuma dizer que ela não tem medo de água quente. Quando ela bate a porta e as pessoas a maltratam, ela diz assim: cadê o amor que tanto ensinam, que tanto falam? Cadê nós evangelizando? Que o Senhor derrube por terra essa artimanha do diabo, dizer que de porta em porta é coisa para os outros. Não, isso é para nós. Satanás disse que retirou isso de nós. Que nós, nesse sábado, nós possamos ter essa oportunidade de evangelizar, junto com o ministério do teatro, dizer, não somente convidar para uma festa teatral, mas para dizer lá fora que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, que Ele cura, salva, liberta e leva para o céu. Aleluia. Vamos resgatar aquilo que Satanás nos tomou, porque esse é o desejo do Senhor. O problema dos TJ não é a forma que eles agem, é a doutrina deles. Vamos nos dedicar mais, vamos agir. Esse é o último slide. Diz assim, Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como um fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Jeremias 23, 29. Fazendo o simbolismo do fogo, esse fogo que hoje foi dado como exemplo, um fogo que deve continuar ardendo em chamas dos nossos corações. A sua palavra é como um fogo. Hebreus 12, 29. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Atos dos Apóstolos 2, 3 diz o seguinte: e viram que pareciam línguas de fogo, que se prepararam e pousaram sobre cada um deles. Se vocês notarem, eu estou direcionando vocês para a minha linha de raciocínio. Olha o que vai acontecer. O último versículo. João respondeu a todos o seguinte, Lucas 3,16. Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí acontece o neopentecoste na igreja, ou o pentecostalismo. A gente passa do ponto. Por quê? Porque Satanás pega a palavra e distorce. Eu poderia ter segurado esse versículo e ter botado a igreja para pegar fogo, porque o versículo diz: o Senhor nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas vai estudar o que esse versículo quer dizer. João, naquele momento, ele estava falando com os fariseus e os hipócritas. Não tem relação com o Pentecoste, não. Se relacionava, o simbolismo era para o fogo eterno, era para o inferno. Aquilo estava sendo direcionado para os fariseus e os saduceus. Então, Júlio, o que você quer dizer com essa mensagem? Fiquem atentos com os pregadores. Examinai se o Espírito vem de Deus. Respeito o pastor Enoque, como homem de Deus, respeito. Mas eu tenho a Bíblia para me direcionar antes dele. Eu tenho o Espírito Santo para me direcionar antes dele. É um particular seu com Deus. Se você deixar Satanás te exaltar, ele vai te dizer, então tu não precisa de pastor, tu não precisa de alguém na tua frente, para no mínimo, irmão, você aprender a tua humildade. Você saber que você não é nada. Eu não pedi um pastor para me colocar numa posição de líder. Eu não quero ter uma posição de líder. O Senhor conhece o meu coração. Eu quero ter posição de servo. Júlio, tem a igreja para varrer lá no Metropolitano. Eles me aquecem. Envia.
eu entendo que é o Senhor que está me chamando, não o pastor Enoque, ou o presbítero de seu, Júlio, vamos fazer visita ontem, como nós fomos. Amados, nós fomos mais edificados do que as pessoas que receberam a nossa visita. Nós estamos perdendo a oportunidade de fazer a obra do Senhor. Mas Levítico 6,33 diz o seguinte: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O altar é esse aqui, pedra? Não, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Eu pergunto a vocês, o que é o altar na sua vida? Qual é o seu altar perante Deus? Perante essa mensagem que foi mostrada hoje, o seu altar é o seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Pela misericórdia de Deus, eu estou aqui à frente. Pode até dizer, Júlio, mas a tua família, não vou alongar esse ponto, mas a tua família, eu sou aluno da minha casa. Você tem alguma coisa para falar da minha vida? De mim? Eu tenho que ser exemplo para os meus. E exemplo para vocês. Sou pai, eu gosto muito dessa passagem. É a passagem, mas o pastor gosta muito de falar. Talvez seja uma das coisas que ele me ganhou, sabe? Ele diz assim: eu sou miserável pecador. Eu sou miserável pecador. Preciso da misericórdia do Senhor todos os dias. Um detalhe: eu estou na igreja em torno de 8 anos, 9 anos por aí. Essa é a segunda vez que o pastor me dá a oportunidade. Eu não quero a oportunidade de estar lá em cima ou estar aqui. Se eu estou aqui é porque Deus quis assim. Bendito seja o nome do Senhor. Eu fico satisfeito de estar sentado na cadeira sendo exemplo. E preparado e atento, para na hora que o Senhor chamar, eu possa dizer, como Daniel: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. O teu servo te ouve. Próximo. E assim, que nós possamos ser como essa mexicanosa. Seja um cristão contagioso. Não espere resultados, porque vão lhe questionar, irmão, não está tendo resultado do evangelismo. Se você deixar de fazer, é pior. Se você deixar de fazer, é pior. Seja exemplo. O resultado na vida de um cristão é a sua própria vida. Quem faz a obra é o meu Espírito. Ide. E o último, já encerrando, isso aqui é o evangelismo. Não estou tocando sino, dizendo que eu faço ou deixo de fazer, mas nós nos reunimos, profissionais, e organizamos a liturgia todos os dias para o Senhor lá na plataforma. Aonde nós temos um culto de oração, nós temos estudos bíblicos, tem um momento que a gente também está cada um na sua particularidade, mas nem por isso você deixa de ser crente. Você vai assistir um filme, aproveite a evangelize, chame outras pessoas para assistir algo que edifique, e não besterol, ou as coisas que o mundo tem te prendido, te aprisionado. A palavra diz: alimenta-te com o que é pão, o que não é pão, não coma mesmo. Vai comer bolo, vai comer N coisas, super-heróis. Meu super-herói é o Senhor. Isso é mentira. Não se alimente dessas coisas. E encerrando, realmente, o Senhor, através do pastor, disse o seguinte: me surpreendeu como vocês ficaram surpresos. Eu perguntei para o Disseu e para o Lênin quem era o pregador dessa noite, eu já sabendo, lógico. Esse provavelmente é o pastor. Aí eu só comigo, ixi, o pastor vai fazer surpresa. Então aí a responsabilidade sobe mais ainda, a roupa começa a secar, como você falou no início. Porque é fácil falar, é fácil distorcer a palavra, como eu mostrei a vocês. Serão batizados com fogo! Aí entra o meu pentecostal, fazendo besteirol, aí dizendo que é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo também não é preso, mas nós passamos da conta. Começamos a imitar o Michael Jackson e N outros, né? N outros. Ô Senhor, misericórdia. E eu quero fazer um convite aos líderes que estiverem aqui presentes, nos demais departamentos.
A ideia é fazer nas conexões um estudo específico de como evangelizar, porque muitos acham que eu não tenho capacidade, eu não consigo decorar esse versículo, eu não consigo ser artimando o diabo. A ideia é ministrar estudos dentro das conexões para não gerar mais outro dia que você poderia estar com sua família, mas que nós possamos estar juntos no mesmo foco, no mesmo intuito. Os departamentos deixar de agir somente dentro da igreja, mas sair de porta em porta. Não, eu vou sair só com as crianças, chama os homens, chama os jovens, ou as mulheres, sair de porta em porta. Não, mas só com os testemunhos de Jeová, chama os homens, chama os jovens. A gente não tem desculpa não. Não, porque meu departamento é só dentro da igreja ou dentro da minha casa. Ide! Vai ter que vir perseguição para a gente acordar. Nós vamos ter que ser martirizados. Aqui no Brasil é psicológico a nossa perseguição, mas chegará um momento que nós seremos através das nossas próprias vidas. Não vamos esperar isso acontecer, não. Vamos fazer hoje. Senhor, eu te amo no pouco e no muito. Eu te sirvo no pouco e no muito. Ele diz: aqueles que me amam verdadeiramente conhecerão os meus estatutos e os meus mandamentos. Bendito seja o nome do Senhor. Ide. Então, os líderes dos departamentos, vamos agendar. Falem comigo para a gente escolher os instrutores. Por exemplo, os das senhoras seria a irmã Dayana, que iria para não quebrar a sintonia do que é o encontro das mulheres. Os dos homens, já está convocado o irmão Leno, o Paulo, no diaconato, um estudo específico, para você às vezes não se perder durante uma evangelização, para você dizer o começo, o meio e fim em 5 minutos. Às vezes Deus te dá a oportunidade de 3 minutos, e você deixa de fazer porque não precisava de mais tempo. Então esse estudo irá lhe ajudar, como me ajudou. Pode vir, pastor. Já estou entregando, é só chegar. Então, amados, é assim. Quando Deus lhe der a oportunidade, vai ser como a mesma que eu recebi hoje. Se você estiver com o Senhor, você vai querer se calar, não. Porque é maravilhoso. A Bíblia diz que é como rios de águas vivas que jorram de dentro do seu ventre. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé nesse instante. O evangelismo é uma necessidade da igreja. Não podemos viver sem evangelizar. Na hora que vamos estar aqui sábado, para evangelizar. 6h30, né?